Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ellen. Aqui eu falo sobre como você pode fazer as suas viagens internacionais muito mais baratas, né? Economizando aí mais de 50% sem perder o conforto. Olá, Dilceia, seja muito bem-vinda. Olá, Ellen, obrigada pelo convite, obrigada por fazer parte desse projeto e obrigada a todo o pessoal que está aí nos prestigiando nessa noite de sexta-feira, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço, né, por você estar aqui falando com a gente sobre um tema tão legal, né? Muitas pessoas acabam tendo essa questão da barreira da língua, né, quando pensam em fazer uma viagem internacional. E você tem um método maravilhoso que né, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores aí. Eu achei fantástica, né, essa questão, assim. Né, de como você consegue dominar uma língua de uma forma muito mais rápida, você tem uma bagagem maravilhosa também. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, né, da onde vem tudo isso, como é que você descobriu, né, esse caminho aí para acelerar o aprendizado. Então, pessoal, primeiro outra vez muito obrigada. Então, foi eu descobri, né? Eu sou apaixonada por línguas, eu sou apaixonada por outras culturas, o inglês sempre esteve muito presente na minha vida, desde que eu era uma criança, quase, né? Eu tinha um sonho de conquistar o mundo e falar outras línguas. E com o passar do tempo, eu acabei descobrindo uma forma de como tu realmente consegue, porque aqui a gente faz muito curso, a gente estuda, né? E às vezes, como eu fiz isso, né? Muitas vezes eu fiz e fiz e fiz e não conseguia destravar. Até que eu comecei a fazer o método, né? Que é Uhum. tipo, eu realmente destravei quando eu comecei a utilizar esse. Nada que a gente faz é que nem tu com as viagens, né, Ellen? Tu tem que ir e testar, e tu tem que fazer, colocar a mão na massa. E foi assim, então é um método onde a gente vê o amplo para o estreito, né? É que nem uma criança não aprende a falar direto, né? Ela primeiro Uhum. ela escuta, ela entende o contexto. Então, como eu ensino meus alunos, como eu trago isso nas minhas aulas gratuitas, é sempre isso, é sempre a gente tentar ver o amplo, né? Ir da prática à teoria. Claro que tu precisa da gramática, tu precisa de tudo isso, mas isso vai vir e tu precisa realmente, principalmente na área corporativa, né? Na área secretariado executivo, que é onde eu sou mais focada por toda a minha my background, né? Então, é um método bem específico, onde a gente consegue utilizar no nosso dia a dia com coisas diárias, e quando tu percebe, aos pouquinhos tu vai incorporando. Porque não tem Uhum. fórmula de mágica, a gente sabe, né? Não existe, não tem aquela varinha mágica que diz assim, uau, agora eu sou fluente, uau, agora eu vou falar espanhol, português, japonês, enfim. Não existe. Como tudo na Sim, vida, a gente precisa fazer a nossa parte. com certeza. Então, Só deixa eu conferir uma coisinha aqui que o pessoal do YouTube falou que tá com eco. Aí tá tudo. Tá desligado o computador, né? O fone, o volume do computador, né? sim, sim, sim. Até vou Sim? testar aqui de novo, vou Ah, tentar, beleza. Eu mas chequei aqui também. Quem tá no YouTube avisa a gente daí se já passou o eco, né? Porque daí a gente segue aqui tranquilo para todo mundo ouvir, acompanhar a gente. Aqui também tá tudo certinho. Então, e até aproveitando, né? Aproveitando que você entrou nesse assunto aí, né, do seu background, nessa questão aí do teu trabalho, como que o inglês te ajudou nesse processo todo, né? E conta um pouquinho também das tuas experiências de viagem, né? Que você estava me contando que você conhece bastante lugares aqui, né, pelas Américas. Isso é sempre interessante aí pra gente que ama viajar. sim, olha só, eu viajei muito, né? E toda a minha experiência, eu tinha um sonho. Desde criança eu tinha um sonho de levar o inglês e falar inglês. E daí surgiu uma oportunidade, eu era secretária executiva aqui no Brasil, e surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio. Eu fui como au pair, né? E de au pair eu virei uma executiva, secretária e acabei, né, viajando quase que, vamos dizer, América do Norte quase que inteira, América Latina. Então, eu tive que reaprender na prática, eu tive que aprender realmente botando a mão na massa, sabe? Hoje eu sou fluente em espanhol, eu sou fluente em inglês com o mesmo método que eu utilizei. E as viagens internacionais, daí tu percebe a importância, né? Uh, que a gente, para uma segunda língua ou para um segundo idioma, e principalmente o inglês, que a gente é uma língua universal, querendo ou não, tu pode viajar em qualquer lugar e para e tu vai poder se virar, né? Tu não vai ter dificuldades. Então, eu acho que primeiramente o inglês foi uma grande
a porta de entrada para mim, para o mundo internacional, para o mundo dos negócios. E as minhas viagens, a maioria foram. Tipo, eu viajava de férias, mas vinha para o Brasil para visitar a família, né? Então, a maioria das minhas viagens foram a nível profissional, de verdade, corporativa, sabe? Então, eu viajei muito. Às vezes eu passava, como a gente comentou outro dia, né? Horas e horas em aviões. Eu vivia na mala, né? Era hotéis, plantas, factories, né? Que a gente brinca, reuniões, aeroportos, aeroportos. Então a gente brincava. Uma vez eu fiz um projeto de uma empresa americana aqui no Brasil, que era no Rio de Janeiro. Daí o pessoal brincava, ai, tu vai pro Rio, que bacana, tu tá viajando a trabalho, tu vai conhecer, sabe? Tá indo pra... Gente, é um mundo completamente à parte. Eu tava num hotel, né? Ipanema Beach ali, de frente pro mar, eu vi o mar às 6 horas da manhã quando eu saía e quando eu voltava às 9:30 da noite. Então, é uma experiência, e assim, com tudo que a gente fiz, tudo que eu vivi, eu digo que o inglês e as viagens foram uma grande parte dessa experiência para me dar toda a bagagem que eu tenho hoje. Sem o inglês eu não conseguiria. E a experiência mesmo de viajar e trazer e poder compartilhar tudo isso com todos vocês, sabe? Porque nada melhor do que alguém que já passou por isso, que nem tu disse, né, Ellen? Tu não vai, tu gosta de vivenciar e para trazer aquilo que sim traz resultado, para trazer aquilo que sim vai funcionar. Uma coisa tu vê lá na teoria, É. é muito Opa! bonitinho nos livros, né? Caiu meu. Desculpa, aí. É, Muito bonitinho nos livros, mas não funciona assim, né? sim. Então, É verdade. Você falando aí, eu fui me lembrando assim, né? Quanta dica de viagem eu já segui que não, na prática não funcionava sempre, ou não funcionava daquele jeito que eu imaginava. E é bem isso, né? Quando sim, você vai testando e você vê o que funciona. A Eve falou aqui que está curiosa pelo seu método. Então, conta um pouquinho mais como é que funciona isso na prática, porque, gente, é maravilhoso, né? Aprender assim tão mais rápido e aprender com consistência. Porque também é isso, né? A gente tem que aprender e aprender de verdade, né? Aquilo tem que ficar, aquele conhecimento tem que ficar com a gente. sim, com certeza. E olha só, eu digo porque eu passei por tudo isso, tá, gente? Eu vivenciei tudo isso. E eu tive muita dificuldade. Então, como eu descobri isso na prática, eu faço inglês desde que eu estava na quinta série. Eu fiz secretariado executivo, que nós tínhamos antes do secretariado, eu fiz cursinhos, porque eu era apaixonada, né? E, e eu fui para a faculdade, 4 anos de secretariado executivo, inglês e espanhol. Trabalhei na Gerdau, né? Na área de importação e exportação, na parte financeira, como secretária também. E tinha aulas particulares de inglês, de espanhol, depois mais cursinho, eles pegavam, e eu não conseguia falar. Tu aprende muito a gramática, tu aprende aquilo que, sabe, o Uhum. lesse, o verbo to be, e mais verbo to be, mas tu vai para o campo de batalha, atender um telefone, meu Deus do céu, gente, não é mentira, estou dizendo porque eu vivi na pele. Tu tremia, tu não sabia o que tu ia falar, com medo, né? Daí eu fui para os Estados Unidos, surgiu essa oportunidade para ir como au pair. Eu fui. Vocês pensam que eu aprendi inglês nos Estados Unidos no primeiro ano? Vamos ver aí quem consegue adivinhar. Eu não aprendi inglês, gente, nos Estados Unidos no primeiro ano. Até Puxa. fiz uma live esses dias falando sobre isso, né? Não é porque eu estava num outro país, não conhecia ninguém, sabe? A distância, então, mesmo estando longe, eu só ficava em volta, tu sabe, ficava entre brasileiros, e quando tu não tá, né? Independente se está fora do país ou aqui, tu vai encontrar comunidades brasileiras. E daí tu quer Uhum. estar o mais próximo possível das tuas origens, né? Sim, para É se um país sentir mais seguro, diferente. confortável, né? Então, daí eu voltei o segundo ano como estudante e eu disse assim: chega, é agora. Eu vim para aprender inglês, eu estou sofrendo, porque eu chorava todos os dias no primeiro mês que eu estava lá olhando para minha família. Eu disse: eu não vou desistir agora, eu queria vir para os Estados Unidos para aprender. Então foi quando eu realmente comecei a emergir na língua. Então o que é o método, né? É realmente a gente entrar de cabeça. E tu não precisa ir para os Estados Unidos. É isso que eu ensino para os meus alunos. Eu aprendi espanhol morando nos Estados Unidos. Eu sou fluente em espanhol. Me deram um desafio. Eu amo desafios, né? Então me deram um desafio assim, Dilceia, eu estava trabalhando na empresa onde eu trabalho ainda, né, para esses serviços. Ele assim,
Vamos pegar, a gente está abrindo um escritório em México, eu quero que tu desenvolva todos os negócios da América Latina para nós. E para eles, o português e o espanhol era muito parecido. Uhum. Então, eu disse, posso fazer, não tem problema, né? Eles não sabiam a diferença. Eu juro para vocês, pessoal, eu escutava televisão mexicana, era de manhã, de tarde, de noite, fiquei viciada em telenovela mexicana, porque para te acostumar a ouvir. Então, o que, que é o método? É a gente realmente vivenciar. E eu não digo Uhum. pegar 2 horas e estudar direto, sabe? Botar no teu dia a dia. Tipo, é do amplo para o estreito. Então, pegar coisas, é repetição. Eu vou de manhã, eu escuto alguma coisa em inglês, mesmo que eu não entenda nada, sabe? O importante é tu indo acostumando o ouvido, o listening, né? E Aham. eu vou indo 15 minutos antes de manhã. Eu vou, tipo, dividir o meu dia em blocos. Não precisa, eu digo ensinar na rotina, porque não adianta, a gente tem um dia corrido, e nós, principalmente profissionais do corporativo, profissionais de secretariado executivo, tem família, né? Somos a maioria, acho que 80% é um público feminino, então, além disso, tem todas as atividades em casa, é bem mais complicado. Então, a gente tem que colocar isso no meio de toda essa rotina diária que a gente tem, que tu já acorda correndo e sai, prepara café, vai para o almoço, vai para o serviço, tem criança, né? Tem Sim. bebês, como no caso, né? Tem que... A rotina, tanto da casa como profissional. Então, tu tem que incluir. Então, eu digo, de manhã, um pouquinho antes de acordar, sabe? Ou se tu gosta de meditar, ao meio-dia, uns 15 minutinhos tu escutar, de noite, sabe? Para dormir, é bom dormir. Eu sou muito holística, eu gosto de coisas espirituais, assim, eu gosto dessa parte, né? Então, quem gosta de meditar, é sempre bom dormir com alguma coisa que te faça pensar alguma coisa boa, né? Porque diz que o sono atrai. Então, tu tem que sempre escutar alguma coisa legal de noite. Então, eu sempre gosto de colocar uma meditação, alguma coisa. Mas o principal é a gente fazer algo que a gente goste. Então, seja escutar uma música, seja escutar um filme, ver um filme, um documentário, um programa, tem que ser algo que eu goste. Então, não Uhum. importa se e não importa tu ir para um cursinho, fazer o cursinho, pegar, sabe? Tu tem que fazer aquilo. Às vezes tu vai para o cursinho e tem uma outra pessoa que está assistindo um seriado, está assistindo um programa de culinária, por exemplo, sabe muito mais inglês que tu, porque ela está usando aquilo no que ela gosta. E quando a gente faz algo Sim. que a gente gosta e realmente ama, fica mais fácil. Então seria ir do amplo para o estreito, né? Ver a visão, tentar pegar um texto, ler, ver as palavras que tu não entende e tentar repeti-las. É repetição, falar, mesmo com que tu esteja falando errado, porque tu vai te escutar, sabe? Aham. Quanto mais tu te escuta, melhor fica. Então, seria do amplo estreito da prática para a teoria, praticando, e também as nossas habilidades, que é escutar, né? Como é que uma criança faz? Uma criança primeiro escuta, 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 escuta. E tu que tem um bebê, né? Como é, né? E depois ela começa a falar, 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 né? E repetir as palavras. A gente fala, eles parecem os papagaiozinhos, né? Eles vão lá e É. repetem. É igual conosco, então a gente precisa fazer isso para depois começar a ler. Então eu vou escutar, eu vou entender, eu vou ler, e daí eu vou escrever, e daí eu vou para a gramática, sabe? E tudo isso a gente faz voltado para o mundo corporativo, voltado para o mundo do secretariado, para aqueles profissionais que precisam desse inglês, é um inglês muito direcionado. Não que tu não precise, que tu não vai usar os outros, mas muito direcionado para essa área, para atender um telefone, que eu sofria, gente. Meu coração tinha quase um ataque cardíaco cada vez que eu tinha que atender um telefonema em inglês. Eu digo por experiência, né? E eu pensei que eu nunca ia ser fluente. Hoje eu sou fluente em inglês e espanhol e eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis a alcançar isso. Sim, é possível, né? Só uma coisinha enquanto a gente continua aqui. O pessoal do YouTube tá falando que tá me ouvindo duas vezes. Será que tem alguma caixinha ligada aí, ou algum celular ligado a Deixa mais eu além ver desse? o celular, deixa eu até ver aqui. Deixa Porque eu daí pode ser testar. isso, né? Que tá entrando de novo no microfone, daí chega duas vezes lá. Mas Deixa eu ver. aproveitando Só um pouquinho. enquanto você tá Vamos ver se arrumando aí, melhorou agora. vamos fazer o teste. Aham, se você desligar as outras saídas de som aí ajuda bastante. Deixar só o teu Vê se fone. melhorou. Tá, vamos esperar aqui o pessoal avisar. Enquanto isso, deixa eu te falar, né? Você falou um ponto tão interessante, porque você pode notar, né? Quem já fez cursinhos de inglês, né? Quem já frequentou algum estudo formal, assim,
como que as escolas, né, a maioria das escolas sempre trabalharam, né? É sempre colocam a gente primeiro na gramática para depois começar, né, a trabalhar essa questão do listening, né? Enfim, até da conversação. E isso é muito prejudicial, né? Porque além de desanimar a gente, acaba tendo aquele prejudicando o aprendizado da pronúncia, né? Acaba sendo um processo que não facilita. Então, esse método que você colocou, né, comentou, que é o método que você usa, eu vejo que só por fazer o processo inverso você já ganha velocidade, né? E você aprende de forma mais prazerosa porque você sai vendo o resultado também, né? Pensa aí, quem quer viajar precisa se comunicar, não adianta nada, né? Você saber só escrever, né? E daí chega lá no destino, como que vai ser a tua comunicação, como que vai ser você entender o que estão falando e também saber se comunicar, né? Com certeza, eu digo, foi uma. Eu só consegui alcançar o nível profissional que eu alcancei, perdão, que eu alcancei só quando eu realmente consegui deslanchar no inglês, sabe? Eu tive oportunidades, gente, incríveis. E eu jamais teria viajado o mundo, ou, não digo o mundo porque eu não conheço a Europa, mas toda a minha bagagem de negócios internacionais e reuniões e viagens. Meu Deus, eu não sei o que eu faria sem ter o inglês para me virar em todas as viagens que eu fiz, sabe? Não sei mesmo. E uma das coisas muito importantes aqui que tu falou da gramática que muitos não fazem, sabe? É praticar, é conversar. Uhum. Então eu friso isso muito no meu curso. A gente tem um grupo de WhatsApp fechado, a gente treina todos os dias. Eu Uau, tenho isso é super sessões legal. sessões com meus alunos, às vezes individuais, sabe? Diárias para testar. Vamos ver o que tu fez hoje, tá? Eles tinham medo de falar, a gente tem medo. Muitas Sim. pessoas sabem mais do que elas pensam que sabem, mas elas são bloqueadas, elas têm medo. Elas têm medo de falar errado, então elas não falam. Então a gente foca muito na conversação, sabe? Muito, muito mesmo. A gente tem aulas no grupo fechado, né? Na aula dos secretárias fluentes, todas as semanas só de conversação. Sabe? Claro, para revisar as coisas que eles não entenderam, mas é totalmente a... treinando, 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 treinando. E quando a gente viaja, eu acho que eu falei outro dia, eu já tive em situações que eu não sabia, gente. Eu estava completamente perdida. Tipo, eles te mandam no aeroporto mesmo, muitas Uhum. vezes, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui, que quando eu fui com o au pair, quando eu falava, eu não sabia, eles mandaram pro eight, eu pensava que era H, sabe? Eu me perdi toda, quase perdi o voo. Tiveram que chamar pessoas de dentro, em Nova York, porque estava nevando e eu não entendi. Eu ia perder minha escala, eles tinham que mandar para outro lugar. Tentaram encontrar alguém que conseguisse se comunicar comigo. Naquela época eu não falava espanhol, então conseguiram alguém que falava espanhol para tentar me explicar, sabe? E fora as oportunidades que tu tem de conhecer pessoas quando tu fala uma Sim. outra língua, tu não fica só no teu mundinho, né? Ai, além tu que viaja, tu sabe, a gente tem uma bagagem, a gente consegue uma bagagem cultural e quando tu consegue se comunicar com as pessoas e entender, é maravilhoso, é Com maravilhoso. certeza. A língua acaba facilitando muito essa aproximação, né? A gente conhecer outras pessoas, voltar com amizades que você jamais faria de outra forma, né? E uma coisa que eu achei interessante que você comentou é esse grupo fechado de conversação, porque o que que acontece? Muitas vezes a pessoa aprende o inglês, mas depois não tem com quem praticar e vai esquecendo. Ou então pratica em casa, né? Às vezes com o marido, com alguém que também está aprendendo, e aí não sabe, né, se tá fazendo certo, se não tem alguém ali mais experiente para corrigir, para ajudar a avançar. E então eu achei fantástica essa questão assim de ter um lugar, né, também um ambiente seguro, confortável para É você poder, conhecer. né, se expressar sem medo e ter alguém que vá corrigir, né, que vai dizer não, você pode falar de tal jeito, é melhor falar de tal maneira. Aí sim você avança, né, Juscelia? Hoje mesmo surgiu aqui, eu estava um pouquinho, né? Porque eu estou sempre tentando, não paro, né, gente? É 24 horas. Então, estava com uma aluna, ela assim, Dilce, eu recebi um telefonema hoje de Londres e eu tinha que dar o telefone para eles. E eu falei, Pi plus 11. Eu falei certo, eu falo plus. Eu estava Uhum. explicando para ela, né? Como é que a gente. É country code, Pi, né? A área do país, né? O código do país, then area code, que é o código da cidade, daí tu fala o número, né? E daí depois disso pode ser Pi, 11, e daí o número. Mas ela ligou, eu respondi para ela queria ter certeza se ela tinha feito certo ou errado. Então Uhum. é ter aquela
conexão, aquela sinergia para realmente ajudar, porque é fácil pegar um cursinho, tu vai lá, faz 1 hora por semana e tu te vira. As É, pessoas não vão aprender assim. O mesmo curso online que tu vai lá, tem aquelas aulas gravadas, tu tem que realmente botar a mão na massa, como qualquer coisa na vida que tu queira fazer, ou que tu queira aprender, né, Ellen? Se tu não sim. praticar, como é que tu descobriu tudo isso das viagens? Tu fez, tu foi lá, foi no campo de batalha que a gente Uhum, brinca, né? é. Só assim pra gente testar o que funciona e o que não funciona. E olha que eu posso dizer que eu testei muita coisa, gente. Ah, deixa eu E aproveitar, muita Dilce. coisa. Deixa eu aproveitar que eu acredito que as pessoas vão gostar, né? Até deixem aí perguntas, vamos aproveitar aqui a Dilceia, mas deixa eu começar com uma pergunta aqui. Fala pra gente 3 frases, né? Ou enfim, as frases mais usadas aí no ambiente de viagem. Dá uma mini aula pra gente sobre isso, assim, só para o pessoal já sair daqui com um Aham. gostinho, né? Com alguma coisa mais já para aplicar. Sim, tipo, eu posso ir, né? Eu estou no aeroporto, né? Geralmente, eu vou falar uma de reservas, como eu faço uma reserva, mas geralmente tudo é online, né? Uhum. Eu usava bastante, porque mesmo nas reservas online, agora eu tenho umas dicas muito legais da Ellen, que eu vou começar a usar, Isso mas eu aí, gostava vamos junto. sempre de ligar. Aham. Gostava de ligar, porque eu queria saber, como eu viajava muito, eu gostava de ligar para os hotéis, né? Para saber onde Aham. eles ficavam, para ter exatamente a localização, se era perto da cidade, perto das plantas, né? Das factories, então eu gostava de ligar para marcar, né? Então, se eu estou num hotel, ou num aeroporto, o que eu faço, né? Where is the gate? What time is my flight? Né? São 3 palavras Uhum. aí. Is my flight on time? Né? Tá, meu voo está em tempo. Uh, Se eu estou viajando, eu gosto muito quando a gente está viajando, que nós estamos numa cidade que a gente não conhece nada, né? A gente sempre pede por direções, Uhum. verdade? Onde é Sim, que está o sim. hotel perto? Onde é que está o centro turístico? Onde é que está a igreja central, matriz, né? O centro da cidade. Então, eu posso dizer de certa forma, is close, is far, né? Ou Uhum. how far is downtown, né? Quão longe está downtown? Or how close is downtown, né? Ou is the airport close to here? Seu aeroporto é perto daqui, né? How much time takes me to go to downtown? Né? Quanto tempo leva para eu chegar no centro da cidade? Can I go? Can I walk? Né? Se eu posso caminhar? Ou do I have to take a car? Né? Ou se eu tenho que Uhum. pegar um carro? Então, essas são palavras, eu até fiz outro dia uma aula só de direções, porque a gente usa muito, eu usava Sim. muito, porque a gente fica perdido, mesmo com o GPS, às vezes o GPS não nos leva no lugar certo, né, gente? Eu já fiquei perdida com o GPS. Então, é muito interessante, são coisas simples, sabe? Bem simples. E depois eu posso até te botar algumas frases e fazer tipo um mini guide, assim, nada Aham. fancy, gente, mas com algumas frases bem que vocês vão Úteis ali, utilizar. né? Uhum. Isso, que vocês Ah, podem com utilizar certeza o no dia a pessoal vai dia da amar. viagem. Eu coloco aí para vocês. Eu faço bem bonitinha, eu dou para ela e Legal. ela compartilha com vocês. Legal, deixa eu já até avisar, gente. Eu vou deixar lá no Telegram daí para vocês poderem baixar, que fica mais fácil, né? Porque aqui no Instagram fica difícil colocar arquivo. Então, como a gente já tem um grupinho VIP lá no Telegram, acessem lá e baixem com certeza. E me Sim. conte assim, falando agora, né, dessa questão assim dos conselhos, né? Que conselho você daria, né, para quem está assistindo aí e sonha em se comunicar em inglês para viajar, né? Melhorar a sua comunicação em inglês. Às vezes a pessoa já sabe alguma coisa em inglês, mas ela está travada, ela está precisando, né, enfim, de um caminho ali por onde começar para melhorar essa comunicação, né? Qual que seria a sua top dica, assim, para a pessoa sair da live já aplicando? Eu acho, primeiramente, tu tem que perder o teu medo de falar. Tu tem que realmente escutar o máximo e treinar, 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 Uhum, treinar. Não é só estudar, sabe? É realmente botar em prática tudo aquilo que tu faz, tudo aquilo que tu estuda. Então, encontrar um grupo, né, de conversação onde tu consiga, que aquilo que tu falou, praticar isso no teu dia a dia, de forma segura, que tu não se sinta que tu está sendo julgado, que tu está uhum, sendo, sabe? Porque isso às vezes as pessoas bloqueiam. Então, tu fica, eu tô falando certo, eu tô falando errado. Então, realmente, encontrar
um mentor, alguém que ela se sinta segura e poder expor as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo falar todos os dias. Eu vou escutar, eu vou imergir na língua. De repente, no início, tu não vai entender nada, mas as coisas que tu entende, né, que seja uma palavra hoje, outra palavra amanhã, de repente é com legenda em inglês no início para te acostumar, com legenda em português, mas acostumar o ouvido, porque quanto mais tu acostuma, tu se familiariza, né, com a Sim, linguagem, com os padrões de linguagem. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo é realmente treinar. Pegar um grupo de conversação que eu realmente consiga desbloquear. Daí vai dizer, eu falei, what are the car? Eu não digo what are the car, né? What is the car? Então, coisinhas uhum. assim, eu tô dando um exemplo bem bobo, mas só para Sim, dizer mas que de repente tu uhum. fala e tu não percebe. Então, quando uma Sim, pessoa tu fala, e daí tu fala de novo, tu vai internalizar muito mais rápido, sabe? Do que se com tu só ficar certeza. vendo. O som da tua voz é outra coisa. Tu vai se escutar falando, né? Que é o mais Sim. importante. Muito legal. E até, deixando até uma indicação aí, tem um livro maravilhoso que se chama Poder do Hábito. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? É a questão do hábito, Uhum. né? Incorporar isso na rotina, né? Se comprometer a fazer, nem que seja 5, 10 minutos, né? Dedicados todos os dias para o aprendizado de uma nova língua. É incrível, né? Aquilo que você faz um pouquinho todo dia, quando passa os meses, você tem o resultado, né? Agora, se você esperar sobrar tempo, se você esperar se dedicar muitas horas, aquilo já vai até desanimando e a gente acaba nem fazendo, não começa nunca, nunca chega lá. E agora a gente está no momento ideal, né? Porque assim, a gente não está fazendo viagem internacional nesse momento. Então, o que que a gente pode fazer agora que vai nos ajudar quando voltarmos a viajar? Duas coisas aí, né, que a gente está falando aqui. Primeiro, aquisição de uma nova língua, ou então aprimorar o teu conhecimento, com certeza é algo que vale a pena. E dois, planejar, aprender a planejar bem uma viagem, né? Fazer redução de custos, ficar expert nas estratégias, testar bastante. Isso vai ajudar, porque na hora que for para valer, você está super preparado, você já consegue chegar lá muito mais rápido, poupa tempo, poupa dinheiro, né, Jusceia? E tem uma viagem Com mais satisfatória, certeza, né? com certeza. E sabe, as dicas que tu deu mesmo, eu viajando tanto profissionalmente como eu viajei, claro que às vezes de última hora é aquilo que tu disse ontem, tu pode encontrar Uhum, barganhas, né? sim, Porque de repente o voo não está lotado, mas ao mesmo tempo, às vezes vai às alturas os preços, porque então vai depender. Então, conseguir se planejar é uma maravilha. E se poder se planejar e poder viajar falando uma segunda língua, melhor ainda, né? Isso que tu falou da rotina, do tempo, eu falei na live, acho que de terça-feira. Até botei um carrossel lá no Instagram falando disso. Porque as pessoas falam, né? Todo mundo já falou isso. Eu não tenho tempo, né? Eu não é, tenho tempo de já, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de aprender inglês, eu não tenho tempo de fazer academia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas é uma questão de prioridade. E se tu for ver, a gente passa tanto tempo nas redes sociais, né, Ellen? Se sim, tu com pega assim certeza. 10 minutinhos, e são coisas pequenas que tu incorpora, sabe? Bota post-its lá, pega tudo que tu tem no banheiro, vamos dizer que tu não saiba os itens que tu tem no teu banheiro, né? Em inglês. Uhum, Coloca post-it lá no teu espelho e todos os dias de manhã tu vai lá e pratica aquilo. Vê, é o shower, tower, bathtub, né, mirror. Enfim, passa do banheiro, vai pra cozinha. Se tu tá no escritório, e daí tu pratica, tu vê isso todos os dias. Tu vai no uhum, banheiro todos os dias, tu vai na cozinha todos os dias. E vai tu acrescentando ao teu vocabulário com coisas mínimas e práticas, sabe? Escuta sim. 15 minutinhos de inglês, um vídeo, alguma coisa assim. Não precisa sair da tua rotina. Incorpora isso à tua rotina, né? Uma E tendo ótima foco, dica. claro. Tendo E foco, eu né? acho Porque que isso tendo motivação, né? Encontrando alguma motivação, isso ajuda muito, né? Eu vejo por mim agora, eu tenho um bebê e eu quero ensiná-lo de forma bilíngue. Então, o que que acontece, né? Eu tô me vendo, assim, tô me percebendo que aqueles vocabulários, né? Alguns vocabulários muito, muito específicos que eu até então não tinha, não dava atenção, principalmente, né, vocabulário, do universo infantil, que era uma coisa que não fazia parte da minha rotina. Agora, como eu tenho essa motivação de ensinar isso para ele, está entrando, né, no meu radar ali, né, de aprendizado. E esse é um exemplo, assim, que mostra que quando a gente tem uma motivação para aprender, as coisas mudam, né? Então, se você tem uma viagem planejada, ou mesmo que não seja planejada para agora, mas você pensa, puxa, ano que vem eu quero ir para tal destino,
Então você já começa a fazer tudo seguindo essa dica que a Dilceia deu, né? Puxa, eu vou para o aeroporto, então vamos lá, que vocabulário eu preciso dentro do aeroporto? Como que eu faço, monto essas frases, né? Depois, hotel, enfim, vai pensando ali, né, em cada situação da viagem, vai construindo um caderninho ali de vocabulário, né? Porque anotar manuscrito mesmo ajuda muito, né? O nosso cérebro, a É memorização, né? repetição. Uhum. E aí, como aconteceu comigo agora, né? Eu tô com o meu bebê e esse é um incentivo que eu tenho nesse momento. E eu vejo que é isso, sabe? Eu acho que a gente encontrar motivação para fazer as coisas nos ajuda a ganhar tempo, porque nada, né? Quando a gente fala de falta de tempo, na verdade é falta de prioridade, né? Aquilo não tá na nossa prioridade naquele momento. E aí, se a gente resolve essa barreira e dá prioridade, pronto, a gente já tá com o caminho, meio caminho andado, né? E tu só se dá conta disso quando tu chega à oportunidade e tu diz, poxa vida, perdi tempo, né? Sim, E eu sim. digo para viajar, ou mesmo para ser. Já aconteceu comigo, como eu disse, eu viajava bastante. E mesmo na tua empresa onde tu está trabalhando, se é uma multinacional, se é uma empresa, né, no corporativo, uma empresa internacional, se tu quer, tu almeja uma posição mais alta, se tu almeja entrar nesse mundo corporativo, né, crescer profissionalmente, tu vai precisar do inglês. E mesmo para Uhum. viajar profissionalmente, de repente, se tu tivesse inglês, tu seria a pessoa enviada para um trade show, né, para uma É, conferência, para encontrar aquele cliente. Eu tenho um caso de uma ela é de recursos humanos, então ela faz toda essa parte de uma empresa e eles não tinham empresas fora do país, né? Eles resolveram comprar uma planta, uma empresa lá nos Estados Unidos. E olha que bacana, a pessoa ia viajar muito e eles ficaram quase loucos porque ninguém sabia inglês, eles tinham que abrir conta, eles tinham que ver todas as leis, então ninguém queria ligar. E daí eles tinham acabado de contratar essa pessoa para fazer uma outra coisa dentro da empresa. E ela que se candidatava, ela que fazia. Adivinha quem foi para lá, quem foi construir a empresa, to manage, né? uhum. To oversee the company over there, para realmente ser o gerente, o diretor da empresa lá. Foi essa pessoa que tinha recém sido contratada. Fazia Olha uns dois, só. 3 meses, porque ela tinha o inglês. Ela não tinha toda a experiência que todo mundo tinha, mas era a única pessoa possível e mais qualificada por causa da língua para ir para lá. E Olha lá ela só. tinha que viajar quase todo, né? Viajar muito para poder captar clientes e fazer contatos. Então, olha o que se abriu de oportunidade para essa pessoa por ela ter o inglês. Sabe? Então a Sim. gente não sabe. E a gente só lembra disso quando a oportunidade chega, né? É Então, verdade. Olha só, até o Tony fez um comentário muito legal ali, ó. Aprender com conteúdo infantil é muito bom, são frases curtas e repetitivas. Você sabe, que eu até recomendei, a minha mãe tá aprendendo inglês, né? E eu recomendei para ela os desenhos que o Lipe, né, meu filho, tem assistido. E ela tá amando, porque é bem isso, né? É fácil de você ouvir, você memorizar, você vai conseguindo ver os diálogos ali. É muito bacana. E hoje em dia, né, com o YouTube, gente, tá tão fácil, né? A gente coloca ali do desenho que a gente quer, no idioma que a gente quer, e assim vai encontrando muito material rico e fácil, né, de você praticar. Então, essa é uma dica que eu até quero enfatizar aqui, porque vale a pena. Com certeza, para adquirir uma língua, acho que é um bom caminho, né, José? O que que você acha? agora eu vou contar uma história para vocês, tá? Como eu disse, eu fui para os Estados Unidos como au pair, certo? Uhum. Então, e depois eu voltei como estudante, mas eu cuidava de criança, gente. Eu saí de uma posição de executiva aqui no Brasil para ir como au pair para lá, para realmente desenvolver o meu inglês. Mas não foi aí que eu resolvi. Como tu disse, Ellen, hoje em dia só não aprende inglês quem não quer, porque tem muita coisa. Na minha época não tinha toda essa disponibilidade que tem, né? Para a gente Aham. aprender e estar. Mesmo estando no Brasil, tu pode sim ser fluente, tu pode entrar de cabeça na língua se tu quiser, tu pode acordar com o inglês e dormir com o inglês se tu quiser, né? Uhum. Uma das coisas que me ajudou muito lá, que eu cuidava de criança. Então eu cuidava da Sarah, eu lembro até hoje, ela tinha 3 aninhos. E ela só gostava de desenhos animados, cartoons, né? Então eu escutava muito, era uma linguagem super fácil, né? E me ajudou bastante, bastante mesmo, porque é aquilo que tu disse, são coisas que tu consegue entender. Eu escutava muito Barney, tu já deve ter Uhum. visto, né? Então ela amava.
Eu acho que Clips também, o cachorro, aquele vermelho, sabe? Então, são coisas que realmente é uma super dica. É uma linguagem fácil, simples, e para a gente começar, né? E começando, e principalmente para aquelas pessoas, para quem tem filhos, né? E nada melhor que já inserir eles na língua desde pequenos, porque daí eles são Uhum. esponjinhas, e eles pegam Então, assim, são umas esponjinhas, eles pegam muito rápido tudo. E nós aprendemos juntos, né? não, Daí deixa eu te entrando contar. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, né? Aqui em casa, como eu coloco todos os desenhos em inglês, esses dias, né? Porque meu filho tem 2 anos e 7. Esses dias ele começou a falar algumas palavras em português com sotaque. Pensa, gente. Ele tá, porque ele, como ele escuta o inglês, né, daquele do desenho mesmo, não é o meu inglês, que o meu inglês ele tem aquele sotaque brasileiro, não tem jeito, né? A gente não nasci lá, então não é aquele inglês assim. Então, como ele escuta muito do desenho, ele tá é uma esponjinha, como você falou, ele tá aprendendo já com o sotaque certo. Só que daí tá muito engraçado, porque daí às vezes certas palavras no português ele fala como se ele fosse nativo do inglês, então ele acaba colocando um sotaque, sabe? E tá muito cômico. Que Agora amor! tem que resolver essa, olha só, gente. Agora tem que dar um jeito no português aqui em casa. Mas deixa ele, porque com certeza ele vai ter muito mais contato em português, então, sabe? Deixa ele com o inglês, porque vai ser. E é incrível, eles aprendem muito rápido. Não, tá Então, muito engraçado isso. e eles são um exemplo para nós, né? Eles não têm medo, eles se arriscam, eles falam, Aham. eles erram, eles caem, eles levantam. Então, isso é um aprendizado para nós. Todos nós erramos, todos nós vamos errar, e a gente vai aprender, a gente vai morrer aprendendo, né? Querendo ou não, a gente Sim. aprende algo novo todos os dias. Então, eu É, eu acho que é acho uma que a boa dica. gente. Eu acho que quem tem filhos pequenos aí, aproveite essa oportunidade, né? Eu queria muito que isso pudesse ter sido possível na minha infância, porque eu sempre fui apaixonada por inglês. E na minha época não tinha, né, essa facilidade de acesso, meus pais não falavam inglês, enfim, eu fui começar a aprender inglês lá com meus 13 anos. Antes disso eu tinha aquele inglês da escola, que nem dá pra chamar, né, de inglês. Meu Deus, o que que é aquilo, Não, né, que a gente vê na escola, né? não. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na minha época era péssimo, assim. E, e daí eu fui aprender na escola, né, no cursinho de inglês, mas daquele jeito que você, né, já sabe. Primeiro gramática, depois enfim, eu posso falar que o que eu aprendi de inglês hoje, né, que o que eu sei hoje foi por conta própria, assim, buscando, porque aquele inglês que eu tive lá na escola, eu fiz 5 anos de inglês e eu não tive, não saí falando, sabe? Então foi a minha força de vontade, a minha paixão pela língua mesmo, de procurar, de buscar, né, treinar bastante, ouvir, igual você comentou, né? Eu aqui em casa eu coloco tudo no idioma original, eu não assisto nada dublado. É E muito e é muito interessante como isso faz você ajuda. acostumar o seu ouvido, né? Porque daí quando você está viajando, você já sabe a cadência da voz, a entonação, o jeito que eles falam, e fica mais fácil o teu cérebro já captar a mensagem ali que está sendo transmitida, né? Porque a gente não, a gente tentar traduzir palavra por palavra do que a gente está ouvindo, a gente perde muita Não velocidade, façam né? isso. Não dá. Então, eu acho que é por Não, aí, né? A gente pegar o jeito de como eles falam as coisas e captar a essência da frase, né? Você captar, você, claro, tem que entender vocabulário, não é isso que eu, né, não tô dizendo para não estudar vocabulário, mas é você acostumar o teu cérebro de como você ouve mais rápido, né? Entende mais rápido aquilo, né, Dilceia? sim, com certeza. É algo. Às vezes parece bobo, sabe? Mas eu não estou entendendo nada. Por que eu estou fazendo isso? Mas inconscientemente tu tá captando aquilo, o teu cérebro, sabe? Tá entrando. Tu pode Uhum. não pensar que não tá acontecendo nada, mas sim está acontecendo. E eu pensava assim, e tu disse, tu fez desde os 13 anos, 5 anos. Meu Deus, Ellen, eu tive na escola, meus pais não tinham condições, então eu fui escola pública, escola municipal, sabe? Depois eu fui para a faculdade, antes da faculdade eu fiz cursinho, que daí eu já trabalhava, eu mesmo paguei minha faculdade. 4 anos eu não consegui falar. Depois na Gerdau, eles pagavam professores particulares, gente. Eu não conseguia falar. Depois eu fui para mais cursinhos, não conseguia falar. Então é tu realmente entrar, mas como tu disse, naquela época nós não tínhamos todas, pelo menos eu, né? Não tínhamos tudo que a gente tem, toda essa tecnologia que a gente tem para escutar e realmente, se quiser, ficar escutando inglês o dia inteiro.
E se eu for te contar, eu pensava que eu nunca ia ficar fluente, tá? Eu pensava assim, meu Deus do céu, isso não é para mim. Eu amo inglês, mas é difícil. E eu não lembro. Eu não lembro. Quando eu parei, sabe, que eu não traduzi mais. É automático, por isso Uhum. que eu digo, tu É, né? faz, 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 quando tu percebe, tu já tá fazendo. É automático, gente. Eu não lembro. Mas foi assim, quando eu percebi, eu já não estava mais traduzindo, eu já não estava mais pensando em inglês, eu ia do inglês para o português, para o espanhol, depois do espanhol, só, sabe, sem problema algum. Então, é algo que sim, tu consegue fazer, é só a pessoa ter uma força de vontade, né? E não precisa fazer mil e uma coisa, sabe? É começar aos pouquinhos, incluir no teu dia a dia, incluir na tua rotina. Como tu disse, escutar quanto mais vocês escutarem, melhor. Quando vocês forem viajar, vocês vão estar aptos, né? Vocês vão perceber os tons das vozes, os padrões. E é muito importante não tentar. A primeira coisa que as pessoas fazem é traduzir, né? Mas às Uhum. vezes, se for traduzir palavra por palavra, no inglês não vai funcionar. Porque às vezes duas palavras é uma palavra, tipo phrasal verb, né? Sim. São duas palavras. There is, são duas palavras, mas querem dizer existe, há, mas não é, se tu for separar, é there, é lá, is é o verbo to be. Então, não vai fazer sentido, sabe? Então, tentar aprender essas palavras como se fossem palavras únicas. É. Como se fosse uma nova palavra, um novo vocábulo, né? No teu vocabulário. Então, é isso aí, gente. É realmente começar a incorporar no teu dia a dia de forma simples, de forma fácil, sem ser dolorido, né? Aquela coisa, eu tenho que fazer um teste, agora eu tenho que estudar. E é isso que eu tento trazer. E mesmo dentro do curso do Secretárias Fluentes, eu tenho um módulo inteiro só de viagens, onde Olha que tem hotel, legal. tem restaurante, tem aeroporto, imigração, né? Perguntas que a gente tem que responder, como é que eu faço uma reserva para alugar um carro. Então tem tudo, 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 um módulo só para isso, porque nós, do corporativo, vivenciamos tudo isso. Sendo tu uma secretária, Uhum. sendo tu um gerente, tu viaja. Tu tá sempre. Se é a secretária executiva ou secretária, ela precisa fazer as reservas, ela precisa organizar tudo. Então ela precisa saber. Sim. E se é um gerente, uma pessoa que está lá dentro, precisa viajar, também vai precisar saber. Ou mesmo para tua profissão, ou mesmo para Turismo, viajar né? Uhum. sozinho, turismo mesmo, né? Tu Sim. precisa. Então, pensando nisso, em tudo tem um módulo só de viagens lá dentro. Até por falar Pra... nisso, deixa eu dar um spoiler aqui, né? O método da Dilce é tão bacana que a gente tá fechando uma parceria, né? Logo, logo a gente conta, tem novidades chegando por aí. E com certeza vocês vão Verdade. gostar, vale muito a pena, gente. É muito legal. Até sigam a Dilceia, né? Se vocês ainda não seguem, não conhecem, né? Quem ainda não conhece, é @Dilceia Arseno, né? Com C. Isso, arroba Dilceia Arseno no Insta. Então, tô lá, e Dilceia Arseno Flash Línguas, tanto no YouTube quanto no Face. E daí, se quiserem, mande direct, eu incluo vocês lá no grupo de conversação e a gente vai realmente, sabe, destravar. Começamos o 21, vamos destravar para viajar, chegar, se Deus quiser, final do ano, a gente vai estar viajando, né, Ellen? Sim, com A gente vai certeza, fazer né? aquele tour em volta do mundo. É, aí eu falei com a Dilceia que a gente vai montar aí uma volta ao mundo, né, Dilceia? Aham. Vocês estão todos convidados. Isso aí, gente. Vamos montar todo mundo junto ao vivo aí a gente vai, né, construindo um pedacinho. Esse é meu projeto para esse ano, assim. Eu quero fazer uma volta ao mundo, né? Se tudo der certo. E aí eu vou trazendo aqui para vocês as dicas, né? Como que eu vou montando isso. E a Dilceia já falou que também está interessada, então ela vai estar sempre aí Vamos fazer acompanhando, né? junto. Muito legal, Bem, gente. pessoal. E já que nós falamos aí do inglês e do curso, para quem estiver interessado, a gente tem uma semana imersão do inglês para secretariado e profissionais do corporativo, que vai acontecer do dia 25 a 31 de janeiro. Então vai ter muita coisa legal, a gente Que vai ver legal. muita coisa. E além disso, estamos tendo live todos os dias, tem grupo Telegram, e tem grupo do WhatsApp. Então vão lá, sabe? Comecem a praticar hoje. Não importa como vocês falam, é falar. E só quando a Sim. gente fala, a gente percebe os erros que nós cometemos, os erros e para a gente aprimorar. Porque se a gente só vai falar quando for viajar, provavelmente vai ser, sabe, vai ser um pouquinho, Sim. não que tu não vai conseguir, mas imagina tu conseguir chegar, tu conseguir viajar, tu conseguir fazer e realmente entender a outra parte, conseguir se sentir segura, né? Que eu Uhum. falei certo, que eu consegui me comunicar, que eu consegui entender.
Isso não tem preço. Quando tu consegue Não. fazer isso, não tem preço, É gente. Não tem liberdade, né? mesmo. É liberdade, é autonomia, né? Eu acho que vale muito a pena. Com certeza, investir em conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que a gente tem que sempre Não. aprender, tá sempre aprendendo alguma coisa nova aí, né? E começar hoje, porque tudo que a gente deixa para começar amanhã, a gente não começa, né? Então, já comecem hoje. E muito obrigada, Gilceia, por ter aceitado o convite. Foi super legal, gente. Não senti a hora passar aqui. Conversa, né? Vai Eu nem sei que longe, horas né? é, porque eu tenho relógio aqui. É, não, esse Então, assunto rende, né? Falar de língua, falar de viagem é uma coisa que tá aí na nossa paixão, né? Então a gente tá nem no, sente passar. eu digo que tá no meu DNA, sabe, gente? Tá, parece que já nasceu comigo, não sei por quê. Eu sou apaixonada por viajar, outras culturas, línguas, né, como a Ellen. Então, eu acho que a gente tem paixão pelo que a gente faz e realmente gosta. Isso é o que. E quer trazer isso para as pessoas, querem que elas cheguem lá, né, Ellen? Que nem nós Sim, chegamos, que nem a gente conseguiu alcançar e conseguir fazer essas coisas para tornarem a vida delas mais fácil, sabe? Que elas consigam aproveitar tudo que a gente aproveitou e como com a gente aproveitou, certeza. sabe? Então, e E não, eu e acho que as gratidão pessoas. você. Não, desculpa. Opa, não, é que às vezes dá um delay, né? Não, eu ia falar assim que as pessoas sentem, né, quando a gente faz com paixão, assim, elas sentem que a gente tá por inteiro e é bacana porque no nosso conteúdo gratuito muita coisa legal já tem aí, né, pro pessoal seguir, para começar a praticar. Então, é só realmente querer dar o primeiro passo, né? A gente se comprometer com o nosso objetivo e começar, porque as coisas realmente vão dar certo. Igual essa questão de milhas, né? Quem nunca passou por isso, né? Na hora ali de comprar a passagem, ver uma passagem com milhas muito barata e daí pensar, puxa, mas eu não tenho milha suficiente para emitir. Se começar antes, vai chegar naquele dia ali, você vai ver, não, eu tenho e ainda sobra, né? Eu acho que tudo vai do planejamento e depois vai ver que vai valer a pena, que realmente compensa investir no conhecimento. E é isso, né? Então aproveitem, gente, tem lá né, na página da Dilceia aqui também tem uma sequência aí, uma semana inteira, né? Semana que vem tem uma semana toda de conteúdo gratuito para vocês já aplicarem, já começarem a pôr a mão na massa. Então aproveitem, porque a gente está no momento ideal. Eu vejo que agora é a hora, assim, para a gente começar mesmo a ampliar o nosso conhecimento para depois poder pôr em prática, né, Dilceia? Sim. E não é assim, é metas, todo mundo faz metas, né? No final do ano, minha meta É, é isso, minha meta é aquilo. Chega lá no meio do ano, não conseguiu fazer a metade, né? E então, quais são as metas? Vamos atrás das nossas metas, né? E também, para quem quiser praticar, trazendo um pouquinho além dessa semana, gente, eu dou aulas gratuitas todas as terças e quintas no YouTube e no Face, porque daí eu não uso o Instagram porque eu compartilho telas. Então, quem quiser, estiver interessado em participar, vai lá e muito vamos legal. observar. Então, e é isso aí, gente. Vamos realmente tirar, botar a mão na massa, fazer os planos para a gente viajar com uma fluência, né, dominando o idioma no final de 2021. E muito obrigada a você, Ellen, pelo convite, por participar. Novidades chegando, pessoal, fiquem atentos. Vai ser uma parceria top. Então, vai todo mundo viajar e falar inglês ao mesmo tempo. Olha que Isso aí. bacana. Maravilhoso, né? Obrigada também por assistirem, né? Quem participou aqui com a gente, né? E muito obrigada por estarem aqui, né? Mandando os comentários, as perguntas. Se lembrarem de alguma coisa, depois procura lá a Dilceia, né? No privado, ela vai responder vocês. E vamos, né? Tirar esses planos aí do papel, com certeza, né? Vamos começar a praticar que vai dar tudo certo. Vai sim. Então tá, Ellen. Então tá Foi um bom, uma boa prazer, de noite, verdade. um prazer também, novamente um prazer. E uma boa noite para vocês. Nos vemos aí semana que vem na programação especial. Aí começa segunda-feira a nossa semana de aquecimento, então não percam que vai estar maravilhosa. Então, um beijão para vocês, uma boa noite. Tchau, tchau. Thanks, guys. Bye.